Para fora deste mundo não podemos cair. Um sentimento de vinculação indissolúvel, de comunhão com todo o mundo exterior. Devo dizer que para mim isso tem antes o caráter de uma percepção intelectual, certamente com uma tonalidade afetiva, mas tal como ela, não faltaria em outros atos de pensamento de envergadura semelhante. Por experiência própria, não pude me convencer da natureza primária de tal sentimento, mas isso não me autoriza a questionar sua ocorrência em outros. Perguntamos apenas se ela é interpretada de modo correto e se deve ser admitida como fons et origo, fonte e origem, de todas as necessidades religiosas. Nada tenho a apresentar que possa influir decisivamente na solução desse problema. A ideia de que o homem adquire noção de um vínculo com o mundo por um sentimento imediato, desde o início orientado para isso, é tão estranha, ajusta-se tão mal à trama de nossa psicologia, que podemos tentar uma explicação psicanalítica, isto é, genética, para esse sentimento. A seguinte linha de pensamento se oferece. Normalmente nada nos é mais seguro do que o sentimento de nós mesmos, de nosso eu. Este eu nos aparece como autônomo, unitário, bem demarcado de tudo ou mais. Que esta aparência é enganosa, que o eu, na verdade, se prolonga para dentro, sem fronteira nítida, numa entidade psíquica inconsciente a que denominamos id, a qual ele serve como uma espécie de fachada. Isto aprendemos somente com a pesquisa psicanalítica, que ainda nos deve informar muita coisa sobre a relação entre o eu e o id. Mas ao menos para fora, o eu parece manter limites claros e precisos. Só é diferente num estado, por certo, extraordinário, mas que não pode ser condenado como patológico. No auge do enamoramento, a fronteira entre eu e objeto ameaça desaparecer. Contrariando o testemunho dos sentidos, o enamorado afirma que eu e tu são um. Está preparado para agir como se assim fosse, algo que pode ser temporariamente abolido por uma função fisiológica também poderá ser transtornado por processos mórbidos. A patologia nos apresenta um grande número de estados em que a delimitação do eu ante o mundo externo se torna problemática, ou os limites são traçados incorretamente, casos em que partes do próprio corpo e componentes da própria vida psíquica, percepções, pensamentos, afetos, nos surgem como alheios e não pertencentes ao eu. Outros em que se atribui ao mundo externo o que evidentemente surgiu no eu e deveria ser reconhecido por ele. Logo, também o sentimento do eu está sujeito a transtornos e as fronteiras do eu não são permanentes. Prosseguindo na reflexão, vemos que esse sentimento do eu que tem o adulto não pode ter sido o mesmo desde o princípio. Deve ter passado por uma evolução que compreensivelmente não pode ser demonstrada, mas que podemos construir com certo grau de probabilidade. O bebê lactante ainda não separa seu eu de um mundo exterior, como fonte das sensações que lhe sobrevêm. Aprende a fazê-lo aos poucos, em resposta a estímulos diversos. Deve impressioná-lo muito que várias das fontes de excitação, em que depois reconhecerá órgãos de seu corpo, possam enviar-lhe
sensações a qualquer momento, enquanto outras, entre elas a mais desejada, o peito materno, furtam-se temporariamente a ele e são trazidas apenas por um grito, requisitando ajuda. É assim que ao eu se contrapõe inicialmente um objeto, um algo que se acha fora e somente através de uma ação particular é obrigado a aparecer. Um outro incentivo para o eu Um outro incentivo para que o eu se desprenda da massa de sensações, para que reconheça um fora, um mundo exterior, é dado pelas frequentes, variadas, inevitáveis sensações de dor e desprazer que, em sua ilimitada vigência, o princípio do prazer busca eliminar e evitar. Surge a tendência a isolar do eu tudo o que pode se tornar fonte de tal desprazer, a jogar isso para fora, formando um puro eu de prazer, ao qual se opõe um desconhecido, ameaçador fora. As fronteiras desse primitivo eu de prazer não podem escapar à retificação mediante a experiência. Algumas coisas a que não se gostaria de renunciar por darem prazer não são eu, são objeto. E alguns tormentos que se pretende expulsar revelam-se como insuperáveis do eu, de procedência interna. Tem uma nota de rodapé aqui que diz o seguinte: ver os numerosos trabalhos sobre o desenvolvimento do eu e sentimento do eu desde Erichsen Lungstufen, des Wirklich Kenntnisses, estágios no desenvolvimento do sentido da realidade, 1913, de Firenze, até as contribuições de Paul Federner, em 1926, 1927 e depois. Continuando então, chega-se ao procedimento que permite, pela orientação intencional da atividade dos sentidos e ação muscular apropriada, distinguir entre o que é interior, pertencente ao eu, e o que é o exterior, oriundo de um mundo externo. E com isso se dá o primeiro passo para a instauração do princípio da realidade, que deve dominar a evolução posterior. Essa distinção serve naturalmente à intenção prática de defender-se das sensações de desprazer percebidas ou das que ameaçam. O fato de o eu, na defesa contra determinadas excitações desprazerosas vindas do seu interior, utilizar os mesmos métodos de que se vale contra o desprazer vindo de fora, torna-se o ponto de partida de significativos distúrbios patológicos. É deste modo, então, que o eu se desliga do mundo externo, ou mais corretamente, no início o eu abarca tudo, depois separa de si um mundo externo. Nosso atual sentimento do eu é, portanto, apenas o vestígio atrofiado de um sentimento muito mais abrangente, sim, todo abrangente, que correspondia a uma mais íntima ligação do eu com o mundo em torno. Se é lícito supormos que esse primário sentimento do eu foi conservado na vida psíquica de muitos homens, em medida maior ou menor, então ele ficaria ao lado do mais estreito e mais nitidamente limitado sentimento do eu da época madura.
como uma espécie de contraparte dele. E os seus conteúdos ideativos seriam justamente os da ausência de limites e da ligação com o todo, os mesmos com que meu amigo ilustra o sentimento oceânico. Mas temos o direito de supor a sobrevivência do que é original junto ao que vem depois que se originou dele? Sem dúvida, algo assim não é estranho no âmbito psíquico e tampouco em outras áreas. Com relação aos animais, mantemos a hipótese de que as espécies mais evoluídas procederam das mais baixas. No entanto, ainda hoje, todas as formas simples de vida se acham presentes. Os grandes sáurios se extinguiram e deram lugar aos mamíferos, mas um autêntico representante daquela família, o crocodilo, ainda vive entre nós. A analogia pode parecer remota e padece também do fato de as espécies inferiores sobreviventes não serem as verdadeiras ancestrais das mais evoluídas de hoje. Em geral, os elos intermediários se extinguiram ou são conhecidos apenas em reconstituição. Já no âmbito psíquico, é tão frequente a conservação do primitivo junto àquilo transformado que dele nasceu, que não é preciso demonstrá-lo mediante exemplos. Via de regra, isso ocorre em consequência de uma cisão no desenvolvimento. Parte de uma atitude, de um impulso instintual, permaneceu inalterada, enquanto outra continuou se desenvolvendo. Com isso, tocamos no problema mais geral da conservação no psiquismo, no psíquico, que quase não foi trabalhado, mas é tão importante e atraente que nos é permitido lhe conceder um momento de atenção, embora a ocasião não pareça justificá-lo. Desde que superamos o erro de achar que nosso habitual esquecimento significa uma destruição do trabalho mnemônico, do traço mnemônico, tendemos à suposição contrária de que na vida psíquica nada que uma vez se formou pode acabar, de que tudo é preservado de alguma maneira e pode ser trazido novamente à luz em circunstâncias adequadas, mediante uma regressão de largo alcance, por exemplo. Vamos tentar aprender o que esta suposição envolve, por meio de um símile de uma outra área. Tomemos como exemplo a evolução da cidade eterna. Os historiadores ensinam que a mais antiga Roma foi a Roma Quadrata, um povoamento rodeado de cerca no Monte Palatino. Seguiu-se então a fase do Septimontium, uma federação das colônias sobre os respectivos montes. Depois a cidade foi cercada pelo muro de Sérvio Túlio, e ainda mais tarde, após todas as transformações do tempo da República e dos primeiros Césares, a cidade que o imperador Aureliano encerrou com seus muros. Não acompanharemos mais as mudanças sofridas pela cidade. Perguntemos-nos agora, o que um visitante da Roma atual, munido dos mais completos conhecimentos históricos e topográficos, ainda encontraria desses velhos estágios? Excetuando algumas brechas, verá o muro de Aureliano quase intacto. Em certos lugares achará trechos do muro de Sérvio, trazidos à luz por escavações. Se tiver suficiente informação, mais do que a presente arqueologia, poderá talvez desenhar no mapa da cidade todo o traçado desse muro e o contorno da Roma Quadrata.
Das construções que um dia ocuparam essa moldura, ele achará, quando muito, vestígios, pois elas não mais existem. O melhor conhecimento da Roma republicana lhe permitiria, ao máximo, indicar onde se localizavam o templo e os edifícios públicos da época. Nesses lugares há ruínas atualmente, não das construções mesmas, porém, e sim de restaurações de épocas posteriores, feitas após incêndios e destruições. Não é preciso dizer que esses resíduos todos da antiga Roma se acham dispersos no emaranhado de uma metrópole surgida nos últimos séculos, a partir da Renascença. Seguramente, ainda muita coisa antiga se acha enterrada no solo da cidade ou sob as construções modernas. É assim que para nós se preserva o passado, em sítios históricos como Roma. Façamos agora a fantástica suposição de que Roma não seja uma morada humana, mas uma entidade psíquica, com um passado igualmente longo e rico, na qual nada que veio a existir chegou a perecer, na qual, juntamente com a última fase de desenvolvimento, todas as anteriores continuam a viver. Isso significa que em Roma os palácios dos Césares e o Septimionium de Sétimo Severo ainda se ergueriam sobre o Palatino, que o castelo de Santo Ângelo ainda mostraria em suas ameias e belas estátuas que o adornavam até a invasão dos godos, etc. Mais ainda, que no lugar do Palácio Caffarelli estaria novamente, sem que fosse preciso retirar-se essa construção, o templo de Júpiter Capitolino. E este não apenas em seu último aspecto, tal como o viam os romanos da época imperial, mas também naqueles mais antigos, quando ainda apresentava formas etruscas e era ornado de antefixas de terracota. Onde agora está o Coliseu, poderíamos admirar também a desaparecida Domus Aurea de Nero. Na Piazza della Rotunda veríamos não só o atual Panteão, como nos foi deixado por Adriano, mas também a construção original de Agripa. E o mesmo solo suportaria a igreja de Maria Sopra Minerva e o velho templo sobre o qual ela está erguida. Nisso, bastaria talvez que o observador mudasse apenas a direção do olhar ou a posição para obter uma ou outra dessas visões. Evidentemente, não há sentido em continuar tecendo essa fantasia que leva ao inimaginável, ao absurdo mesmo, quando queremos representar imparcialmente o suceder histórico. Isso pode se dar apenas com a justa posição no espaço. Um mesmo espaço não admite ser preenchido duas vezes. Nossa tentativa parece uma brincadeira ociosa. Ela tem uma justificação apenas: mostrar-nos como estamos longe de dominar as peculiaridades da vida psíquica por meio da representação visual.